Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do professor Júbilo e hoje iremos falar sobre o ciclo do nitrogênio e o ciclo do fósforo. Isso mesmo, esses dois ciclos quando caem no vestibular são um terror, o do nitrogênio porque ele realmente é difícil e o do fósforo porque ninguém fala, mas também é cobrado nos vestibulares do nosso Brasil brasileiro. O nitrogênio é um composto extremamente importante, pois ele está diretamente ligado na formação de proteínas e material genético em todos os organismos. Ou seja, você que está aí, aliás, está bonito hoje, hein? Penteou o cabelo, veio bonito para assistir a videoaula, né? Mas você, Jubialuno, que está aí do outro lado da telinha, você tem que o tempo todo fabricar proteína e fabricar DNA, material genético. E o nitrogênio, ele é necessário para que você possa construir essas moléculas orgânicas. O problema é que a maior parte do nitrogênio ele está na atmosfera. 78% da atmosfera terrestre ela é composta por nitrogênio. O problema está aí, porque você tem bastante nitrogênio, só que a maior parte dos seres vivos que estão aqui hoje, presenciando esse momento no planeta Terra, não tem a capacidade de absorver esse nitrogênio. Ah, estou precisando de proteína, estou precisando fazer os meus DNA. Nossa, preciso de nitrogênio. Não deu. Eu não consegui. Não consegui absorver nitrogênio do ar. Eu sei que tem 78% aqui, mas não consigo absorver, ó. Não dá. Eu vou morrer. Calma, galera, não precisa ficar desesperado. Jubão vai te mostrar como é que esse nitrogênio vai chegar no nosso organismo. Bota aí na tela. Credo, Jubi, esse aí é o ciclo do nitrogênio? Sim, esse é o ciclo do nitrogênio. Aí quanta seta, não vou entender. Vai sim. Para você entender esse ciclo do nitrogênio, primeira coisa, você tem que entender a imagem. Essa minha imagem talvez você não perceba, mas ela está dividida em 3 estratos. Isso aqui, ó, onde eu estou circulando o mouse, é a atmosfera. Então você está vendo aqui a atmosfera. Aqui é o solo. E aqui embaixo da minha imagem representa o subsolo. Tranquilo? Então essa figura que eu estou te mostrando, ela é dividida em 3 partes. A atmosfera, ar, pode chamar de ar, né? Ar, a atmosfera, solo e subsolo. Beleza. O nitrogênio atmosférico, ele vai ser trazido para o solo por bactérias que a gente chama de bactérias fixadoras de nitrogênio. Esse processo recebe o nome, ele é chamado de fixação. Então bactérias pegam o nitrogênio atmosférico, usam esse nitrogênio para fazer as proteínas dela e depois elas acabam deixando uma excreção. E essa excreção é a amônia que está aqui no solo. Beleza, agora eu já tenho amônia. Repare que a fórmula da amônia é NH3. Então eu ainda tenho nitrogênio, só que agora eu tenho nitrogênio na forma de amônia. Tranquilaço. Existem bactérias, gente, que a gente chama de nitrosomonas. Essas bactérias elas estão no solo e elas usam a amônia para elas e nesse processo de utilização de amônia, elas transformam a amônia em nitrito. Repare que o nitrito é um outro composto químico, mas ele também tem nitrogênio. Então o nitrogênio continua no solo, ele só não é mais amônia, agora ele é nitrito. Detalhe, existem bactérias que gostam de utilizar o nitrito para fazer as proteínas dela, para fazer o material genético dela. Essas bactérias são chamadas de nitrobacters. Quando elas pegam o nitrito e utilizam esse nitrito para elas acabam fazendo uma transformação. Elas transformam esse nitrito em nitrato. Olha bem aqui, ó, nitrato, NO3-. O nitrogênio continua presente. Então, no solo, gente, eu posso encontrar o nitrogênio na forma de amônia, na forma de nitrito e na forma de nitrato. Parte desse nitrato vai ser utilizado por bactérias e cianobactérias e nesse processo
ele acaba sendo devolvido para a atmosfera na forma de nitrogênio gasoso. Então, muito fácil, muito tranquilo, nitrogênio sai da atmosfera e vai para o solo. A partir de um processo chamado de fixação, ele é transformado em amônia. Depois a amônia é transformada em nitrito e depois o nitrito é transformado em nitrato. Essa transformação de amônia em nitrito e depois em nitrato recebe o nome de nitrificação. A amônia sendo transformada em nitrito e depois em nitrato, eu chamo isso de nitrificação. Ah, Jubi, estou entendendo. Parte do nitrato é devolvido para a atmosfera na forma, de novo, de nitrogênio gasoso. Esse processo eu chamo de desnitrificação. Vamos ver se você entendeu? Eu falo um processo e você dá o nome para ele. Depois eu digo se você acertou ou não, valendo um super celular de última geração, caso você acerte. Nitrogênio atmosférico, trazido para o solo por bactérias e transformado em amônia. Nome do processo? Isso mesmo, fixação. Amônia sendo transformada em nitrito e depois sendo transformada em nitrato. Nome desse processo? Boa, galera! Isso se chama nitrificação. Nitratos sendo utilizados por bactérias e cianobactérias e sendo devolvido para a atmosfera na forma de nitrogênio. Nome desse processo? Isso mesmo, desnitrificação. Agora, galera boy, como eu já te disse, a maior parte dos organismos não conseguem pegar o nitrogênio na forma gasosa. Só que é o seguinte, quando o nitrogênio chega ao solo na forma de amônia e na forma de nitrato, as plantas, através das suas raízes, conseguem absorver esse nitrogênio. Então a planta absorve nitrogênio, na maior parte na forma de nitrato, e algumas plantas também na forma de amônia. Agora ficou fácil, né? Como é que o nitrogênio que está na planta vai ser passado para o coelhinho, por exemplo? Basta o coelho comer a planta. Quando o coelho come a planta, ele obtém esse nitrogênio. Se você comer o coelho, você também vai obter esse nitrogênio. Ou seja, as plantas conseguem nitrogênio do solo e esse nitrogênio foi transformado numa estrutura química que possibilita a absorção desse nitrogênio por parte das raízes das plantas, né? Foi isso que aconteceu. E depois, através do processo de cadeia alimentar, esse nitrogênio vai sendo passado de um organismo para outro. Agora, vamos dar uma filosofada, vamos dar uma aprofundada. Seguinte, moçada, quando esse coelho faz xixi no solo, ele também joga amônia, tá? Então você consegue jogar nitrogênio no solo através do processo de excreção. Quando esse coelho, essa planta morre, o processo de decomposição também coloca nitrogênio no solo. E mais uma coisa que eu queria te falar. Quando tem relâmpago, por exemplo, os raios, a eletricidade contida nesse fenômeno natural, tem a capacidade de transformar o nitrogênio atmosférico em amônia no solo. Então é uma outra forma de você pegar nitrogênio da atmosfera e colocar no solo é através do processo de raios, de relâmpagos. Na videoaula sobre ciclo biogeoquímico da água, eu falei que a água que você comprava nos supermercados, ela tinha nitrato, que é um fertilizante. Acredito que agora você está dando uma linkada nos assuntos e está entendendo. Eu já te mostrei, nitrogênio é importante para o crescimento de todos os seres vivos, porque ele é o composto de aminoácidos, de proteínas, e proteína é extremamente necessária para construir estrutura orgânica. Logo, quando um solo é extremamente pobre, o que eu tenho que fazer é jogar nitrogênio nele. E aí eu jogo fertilizante. Os fertilizantes são riquíssimos em nitrato, que é uma forma de obtenção de nitrogênio pelas plantas. Uma vez eu fui na casa de um amigo meu que era um largadão, um bicho grilo louco, e ele morava numa maloca Joe total. Mas na sala dele, ele era muito bagunceiro, mas na sala dele tinha um vaso de planta. E, gente, era uma planta maravilhosa, era linda, verde escura, olhos brilhantes, falava com você um troço de assustar. Eu tinha uma planta na minha casa
que estava nas últimas, na UTI, caindo flor, caindo folha, toda ressecada. E eu perguntei para ele: meu amigo, o que você faz nessa planta para deixar ela tão linda e maravilhosa como eu estou vendo aqui nesse momento? E ele me disse o seguinte: eu mijo nela, eu mijo nela, eu mijo nela. Confesso que achei a ideia meio estranha, mas é verdade. Quando você urina numa planta, você está jogando ureia, você está jogando compostos nitrogenados na planta. E é claro que isso vai ajudar no crescimento do vegetal, a urina das anteriores. Por isso, galera, quer deixar tua planta ciscadora, agressiva, saltitando pela casa? Use fertilizante, jogue um fertilizantezinho nela, que você vai ver que ela vai crescer, vai ficar bacana, vai até conversar com você. O nosso último ciclo biogeoquímico é o ciclo do fósforo, isso mesmo. O fósforo, gente, ele é um elemento extremamente importante para a formação, por exemplo, de ATP, o trifosfato de adenosina, que é uma molécula energética utilizada por todos os seres vivos que nós conhecemos e também que não conhecemos, desde que habitem esse planeta. Quando cai no vestibular é um apavoro, meu Deus, ninguém falou, eu não estudei. Quando cai é um terror. Mas você vai ver que se você assistir esse pedacinho de videoaula agora, ele é muito fácil. Ele é o ciclo biogeoquímico mais fácil que existe. Joga aí na tela, por favor. Ciclo do fósforo aqui bombando, tá aqui nossa imagem para que você entenda esse processo pedagógico. Gente, o fósforo é um dos poucos elementos químicos que não conseguimos encontrá-lo na forma gasosa no planeta Terra. Desses, claro, que a gente está estudando os ciclos biogeoquímicos. Na verdade, o fósforo ele é encontrado na forma de fosfato nas rochas. Quando essas rochas sofrem decomposição, esse fosfato ele é liberado no solo. E aí as plantas conseguem absorver esse fosfato por suas raízes. Aí fica fácil, né? Agora que o fósforo foi absorvido pela planta, quem não consegue fazer isso, quem não é produtor, né, quem não tem raiz, come essa planta e nesse processo acaba obtendo fósforo, que é o caso do coelhinho. O coelho não tem raiz, né? Então não tem como ele absorver fosfato do solo, mas se ele comer a planta que fez isso, ele acaba obtendo esse fósforo para ele. Quando o coelho morre, ó, coitadinho, quando ele morre, os decompositores devolvem esse fosfato para o solo. O que vai acontecer? Esse fosfato que está no solo, quando chove, ele é levado para o oceano. E aqui no oceano, ele precipita para o fundo do oceano e aí você tem a formação de novas rochas. Quando essa rocha fica descoberta novamente, ela vai sofrer os processos de intemperismo, vai colocar fosfato no solo, que vai ser absorvido pela planta, que vai ser comida pelo coelho, que vai morrer e o fosfato volta, cai no oceano e vira rocha. Uou! Esse é o ciclo do fósforo, não tem segredo, né, moçada? Viu como o ciclo do fósforo é fácil? Agora temos que matar aquele exercíciozinho de vestibular para ver como o ciclo do nitrogênio e o ciclo do fósforo são cobrados. Quero mostrar o do ciclo do nitrogênio. Dá uma olhada nesse exercício aí. Questãozinha da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2011. O nitrogênio é um dos principais gases que compõem o ar atmosférico. No esquema abaixo, estão resumidas algumas etapas do ciclo biogeoquímico desse gás da natureza. Então aqui nós temos um esquema cheio de seta em número, isso apavora o aluno tem calafrios quando vê esse tipo de questão. E aí ele pergunta: o processo de nitrificação, composto de duas etapas, e o de desnitrificação, ambos executados por micro-organismos, estão identificados respectivamente pelos seguintes números. Então ele quer que você ache o processo de nitrificação e ele quer que você ache também o processo de desnitrificação. Ô meu amigo, minha amiga, o que era o processo de nitrificação? Transformação da amônia em nitrito e depois em nitrato.
Quando você vê uma imagem dessa, cheia de setas para tudo que é lado, a primeira coisa que você tem que fazer é achar o nitrogênio atmosférico. Olha ele aqui, ó, que bacana. Então agora você pegou a parte central da questão. O nitrogênio atmosférico é transformado em amônio, né? Tá aqui bem bonitinho. E depois esse amônio é transformado em nitrito e nitrato. Logo, o processo de nitrificação é o item 2 e o item 3. Agora ele também pede o processo de desnitrificação. Gente, desnitrificação nada mais é do que o retorno do nitrato para a atmosfera na forma de nitrogênio atmosférico novamente, que seria o processo de número 4. Então, logo, o gabarito aqui ficaria 2 e 3, representando a nitrificação, e o 4 representando a desnitrificação. O gabarito aqui seria a letra A, de ainda amo vocês. Então nós vimos aí 2 ciclos biogeoquímicos, nitrogênio e fósforo, super tranquilo, não tem estresse. Você viu todas as mandingas, né? Que o nitrogênio, a maior fonte, ela vem da atmosfera. Depois as bactérias vão transformando esse nitrogênio em um formato absorvível pelas plantas. E depois, quando você come, você consegue esse nitrogênio. E os fósforo, facinho, super tranquilo, componente do ATP. Sai das rochas, vai para o solo, a planta absorve, depois morre, leva tudo para o oceano e vira rocha novamente. Tranquilaço? Videozinho foi útil? Então, por favor, né? Clica no gostei, clica no favorito, compartilha o videozinho, espalha a palavra do guru para que eu fique motivado e continue produzindo esses videozinhos com essa frequência que eu estou jogando, que eu sei muito bem que ajuda demais vocês. Maravilha, galera? Um grande beijo, um grande abraço. Tchau!